No Na Mira do Marcos de hoje, o segmento onde eu puxo das manchetes aquilo que me chama a atenção e desdobro com você algo para ir nas entrelinhas do que está sendo discutido, eu começo com essa imagem. Ela pode ter resultado na morte de um homem. O que você vê aqui é o ditador soviético Joseph Stalin, uma caricatura dele, segurando Vladimir Putin no colo. Você vê essa espécie de auréola de arame farpado em volta da cabeça. É uma sátira de imagens, por exemplo, com a Virgem Maria e Jesus Cristo no colo. Um homem pode ter morrido por causa dessa imagem. Eu prossigo aqui com outra. É uma sátira ao que seria chamado o culto então herdado da União Soviética da política. Na próxima imagem vocês veem esse homem. Daniel, por favor. A polícia na Polônia investiga agora um assassinato no estilo de execução desse artista russo, um crítico do presidente russo Vladimir Putin. Ele foi o pintor daquela sátira. A história aqui, seguindo uma apuração da BBC, é a seguinte. Promotores poloneses disseram que Robert Kuzovkov é esse homem. Ele é mais conhecido pelo nome artista Semyon Skrepecki. Foi morto a tiros na manhã de segunda-feira na cidade de Biała Podlaska, na Polônia, a cerca de 40 quilômetros da fronteira da Bielorrússia. Ele tinha 44 anos, 5 tiros por todo o corpo, em um estacionamento a cerca de 600 metros do consulado da Bielorrússia. 2 cidadãos da Bielorrússia foram detidos em conexão com o caso, ainda não receberam um indiciamento, foi dito hoje então pela Procuradoria na Polônia. Semyon Skrepecki era o pseudônimo dele, Robert Kuzovkov, conhecido por caricaturas políticas, incluindo Putin, o líder bielorrusso Alexander Lukashenko e o checheno Ramzan Kadyrov. Marcin Kozak, a porta-voz da Procuradoria, para a gente ter a informação completa, disse que ele foi abordado por um atirador não identificado que disparou 2 tiros nele. Nas palavras da Procuradoria, quando a vítima caiu no chão, o perpetrador se aproximou, disparou mais 3 tiros e depois fugiu do local. O artista morreu ali. Uma autópsia vai ser agendada na quarta-feira e, como eu disse, 2 cidadãos da Bielorrússia, com idades entre 33 e 37, foram detidos. Aconteceu a 600 metros do consulado. Um caso trágico que não é difícil entender o porquê tem tons de um atentado contra um dissidente. Atentados similares foram vistos anteriormente e eu vou passar por isso em um instante. Antes eu quero que a gente pontue um pouco mais das obras, então, de Skrepecki, como era chamado pelo nome artístico. Daniel, passa comigo as imagens e eu pontuo. Eu separei algumas delas, então, para a gente ver. Uma delas aqui mostra uma simbologia mostrando Putin, se escreve zumbi embaixo. E é uma simbologia que remete a Igreja Ortodoxa Russa, Igreja Ortodoxa Grega, melhor dizendo, que foi primeiro perseguida brutalmente pelo regime soviético, depois, como contam dissidentes, incluindo Yon Mihai Pachepa, o desertor de mais alta patente da história do bloco soviético, ele que era tenente-general e liderava os serviços de inteligência, contra-inteligência, comunicação, desinformação na Romênia e no sistema de desinformação soviético, fala isso amplamente no seu memorando Desinformação, onde ele pontua: por dentro, a Igreja Ortodoxa Grega na Rússia foi, depois de perseguida, instrumentalizada pelo Kremlin como uma ferramenta. E até hoje, quando a gente fala sobre... Pachepa fala que ativos, altos quadros dentro aí da Igreja Ortodoxa Grega seriam agentes da KGB. Não precisa ir muito longe, a gente vê um apoio em massa até de patriarcas ortodoxos gregos chamando o que acontece na Ucrânia de uma cruzada santa. A sátira vai nesse tom. Essa outra mostra Stalin e Hitler dançando. É uma sátira que pontua um episódio que frequentemente, tanto o Kremlin quanto pelo mundo até, apologistas do comunismo tentam esconder. Se lê em inglês aí que o ano é 2021, quando a sátira foi escrita. Vladimir Putin proibiu lembrar que Stalin e Hitler atacaram a Polônia juntos em 1939. Ele relembra o Pacto Ribbentrop-Molotov, aonde, à época, em 1939, houve esse ataque conjunto à Polônia. Antes, diplomatas nazistas e comunistas se aliavam, dividiram a Polônia e também combateram juntos, quando se fala dos países nórdicos. Para encerrar uma última, essa mostra Stalin numa janela. Se vê 2 pessoas bebendo, uma delas desmaiada, com a ideia de que a sombra do ditador soviético ainda pairaria sobre a Rússia décadas depois. É o tipo de pintura que, mesmo fora da Rússia, pode ter levado à morte desse homem. A gente aguarda para saber o resultado de fato das investigações, mas quero concluir o segmento com a aparição disso aqui ao meu lado. Isso foi desclassificado, sigilo removido pela comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Investigações similares podem ser encontradas no Reino Unido e mundo afora. Essa avaliação de inteligência, então, que teve o sigilo removido e foi depois obtida pela Bloomberg, usando a LAI, a Lei de Acesso à Informação, Freedom of Information Act, a lei equivalente nos Estados Unidos. Eu abro aspas porque vale a pena a gente ler para embasar a cogitação feita nesse segmento. Aspas para esse comunicado que você vê ao meu lado.
Avaliamos que o governo russo continuará a usar seus serviços de inteligência e outras entidades leais para assassinar suspeitos de terrorismo, bem como indivíduos no exterior que considera ameaças aos interesses essenciais de segurança nacional ou à segurança do presidente Vladimir Putin. Nosso nível de confiança para essa avaliação é alto, com base em declarações oficiais russas e nas conclusões de governos estrangeiros em países onde ocorreram assassinatos. Aí fala que há alvos, como terroristas, especialmente quando se fala do Cáucaso do Norte. Mas a coisa não para por aí. Aí fala-se então seguindo, abro aspas novamente, o governo russo tem sido transparente sobre o uso de assassinatos como parte de sua política antiterrorista. Em junho de 2006, Putin declarou publicamente que havia ordenado aos serviços de segurança russos que matassem o responsável pelo assassinato de 4 diplomatas russos no Iraque. Mas aí se amplia, aonde se fala que dissidentes caem nisso. Não necessariamente alguém que faça uma ameaça aberta, mas alguém que diga algo que pode ser ameaçador, não no sentido de assassinar alguém, mas no sentido de minar a autoridade do regime, a crítica política. Concluo aqui com essas aspas. Moscou provavelmente visa seletivamente indivíduos que consideram ameaças políticas a Putin. Moscou quase certamente ordenou o assassinato em 2006 em Londres do ex-oficial do Serviço Federal de Segurança da Rússia, Alexander Litvinenko, por meio do isótopo radioativo polônio, o exemplo mais claro de um assassinato político. Estaríamos agora diante de outro exemplo? O tempo dirá, por enquanto, um assassinato muito suspeito. E vale a pena falar que, enquanto muitas vezes se discute Putin no exterior, o que escapa ao debate são os assassinatos políticos de artistas como esse. A discussão sobre a perseguição a praticantes de Falun Dafa, uma prática brutalmente reprimida na China que, em especial quando a influência chinesa aumentou na Rússia, foi perseguida ali também. As testemunhas de Jeová e outras minorias brutalmente perseguidas sob esse regime. O gancho agora fica com esses quadros, que enquanto o artista morre, continuam vivos e circulam até mais amplamente do que nunca, com os acessos que houve hoje.